A todos e todas. O pessoal ainda está entrando aí, vai entrar um pouquinho atrasado, mas acho que a gente pode ir começando para garantir o nosso compromisso aqui com o nosso horário, nosso teto de meio-dia. Enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Luísa, eu sou cientista política, sou coordenadora de articulação aqui no Piquera, também estou acompanhada aqui da nossa equipe, Fernanda, Zé, Henrique, Fabi, Thaís. O Núcleo Piquera, para quem não conhece e está chegando por aqui agora, é um espaço voltado para o fortalecimento de atores e de agendas do campo progressista, que são comprometidos, né, tanto com a reconstrução da democracia, mas também com a promoção da igualdade, com a sustentabilidade. E a gente, enfim, tem feito várias ações, isso aqui é uma das nossas frentes de atuação. A gente tem um podcast também bem bacana. Durante aqui o espaço, a gente vai colocando no chat para vocês conhecerem também outras frentes de atuação aqui, outros projetos de Piquera. E esse encontro de hoje ele faz parte de um ciclo de oficinas que a gente está fazendo que visa conectar agendas importantes, né, do campo progressista com o debate do cenário eleitoral das eleições municipais desse ano. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, que é combate à fome e segurança alimentar. Recapitulando aqui, para quem não acompanhou os nossos últimos encontros, a gente já teve uma oficina sobre segurança pública, a gente já teve oficina sobre justiça climática, sobre mobilidade urbana, e todos esses encontros, eles não só são gravados, né, para que fiquem também disponíveis esse acesso, como a gente também faz uma sistematização, um relatório desse encontro, para que a gente consiga também disseminar um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, esse encontro de hoje também está sendo, além de gravado, sistematizado, e a gente vai compartilhar, né, esses insumos depois com todos vocês. Antes da gente começar mesmo, eu queria pedir também para o pessoal ir se apresentando no chat, também para a gente saber de onde cada um fala, enfim, organização, de onde está falando, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E também apresentar um pouquinho da nossa dinâmica de hoje. A gente tem 4 convidados hoje, as outras oficinas, para quem acompanhou, foram com 3. Hoje a gente tem 4 convidados. A gente tem o Kiko Afonso, que é ativista, empreendedor social e diretor executivo da Ação da Cidadania. A gente tem a bancada das Mulheres Amazônidas, que eu não sei se já conseguiu entrar a Gisele aqui, mas elas são co-vereadoras em Belém do Pará, e a Gisele, que é uma das co-vereadoras, está aqui representando hoje a bancada. A gente tem a Ero Silva, aqui do Rio de Janeiro, que é da direção nacional do MST. A gente tem o Wesley Teixeira, da Coalizão Negra por Direitos, também que hoje é pré-candidato a prefeito em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí, para falar um pouco mais objetivamente aqui da dinâmica, para a gente já começar, cada convidado tem 10 minutos de fala. A gente coloca um reloginho aqui em cima também para ajudar vocês a se guiarem no tempo de fala. Depois a gente abre para uma breve rodada de falas da galera, de 3 minutos, e a gente faz uma rodada final de considerações de 5 minutos de cada convidado, com esse compromisso, né, como eu falei, da gente tentar encerrar aqui o espaço até meio-dia. E sem mais delongas, né, para a gente já começar, que a gente começou um pouquinho atrasado comparado com as outras, e já para passar a palavra para os nossos convidados, dizer mais uma vez, gente, que a gente está muito feliz de recebê-los aqui hoje e recebê-las, né, na nossa oficina, e que a nossa expectativa também é um pouco ouvir de vocês, né, quais são os nortes e os desafios para conectar essa agenda de combate à fome, de segurança alimentar, com um cenário, né, de desafios e da disputa da eleição municipal desse ano. O que está, né, na ordem do dia, o que vocês acham, o que vocês consideram, né, que são essas principais agendas, principais propostas chaves que o campo progressista, enfim, que essas candidaturas deveriam estar incorporando no debate dessa pauta esse ano, considerando que a gente tem uma eleição super desafiadora e com compromisso, né, de reconstruir a democracia, enfim, de derrotar o bolsonarismo agora também nas cidades. Então, a gente queria ouvir um pouco dessa interseção, assim, e do que vocês têm construído também, de projetos, né, que vocês têm acumulado nesse debate nas organizações de vocês. Então, enfim, sem mais delongas e já passando para começar aqui, queria passar a palavra para o Kiko Afonso, da Ação da Cidadania. Kiko, 10 minutos, por favor. Eu acho que vai entrar aqui o reloginho, né? Acho que a Thaís coloca aqui o reloginho em cima. Muito obrigada, bem-vindo.
Imagina, é um prazer, Luísa. Obrigado pelo convite, Henrique. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui. Estamos todos juntos aí na mesma luta, nos mesmos propósitos, tentando manter esse Brasil são, né? Salvar um pouco esse país do desastre que aconteceu nos últimos anos. E acho que essa luta ela ainda vai ser uma luta muito longa e muito difícil. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kiko, sou o diretor executivo da Ação da Cidadania. Para quem não conhece a Ação da Cidadania foi uma das principais ONGs do Brasil, fundada pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, uma ONG histórica, né, que nasce com o intuito de combate à pobreza e à fome lá em 1993, vinda de um projeto de uma outra organização histórica, que é o IBASE. Então, o IBASE, a Ação da Cidadania, é um projeto dentro do IBASE que acaba virando uma organização. Hoje, por força do destino, a gente inverteu a ordem, então a gente que era o filho, hoje a gente abriga os nossos pais aqui dentro, então o IBASE hoje é sediado aqui dentro da Ação da Cidadania e é algo que nos orgulha muito. E a Ação tem, nesses seus 31 já anos de história, uma luta muito forte em relação à cidadania, direitos humanos, políticas públicas focadas em redução da pobreza, da miséria, mas especialmente a gente é muito conhecido pelo combate à fome, né? Pela segurança alimentar, combate à fome. A Ação da Cidadania é uma organização que hoje está presente em todos os estados do Brasil, com uma rede de quase 3 mil organizações atendidas em todos os estados, uma presença muito forte aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa sede nacional, mas também muito forte em diversos outros estados, onde membros da Ação da Cidadania dessa rede totalmente voluntária fazem parte de diversos conselhos de segurança alimentar, seja municipais, estaduais, inclusive do federal, do qual eu sou representante no Conselho de Segurança Alimentar Federal. E a gente tem uma luta muito grande por esse olhar de políticas públicas, né? Então, a gente é muito reconhecido na distribuição de alimentos, de cesta básica. Só durante a Covid, a Ação da Cidadania distribuiu mais de alimentos para 15 milhões de pessoas ao longo desse período da Covid. Mas a gente tem uma atuação para muito além disso, né? Muito além da distribuição de alimentos. A gente tem uma atuação muito forte na questão das políticas públicas. Hoje, tanto em Brasília quanto nos estados e nos municípios, um fortalecimento muito grande dos órgãos de segurança alimentar, como os conselhos nos municípios, que para nós são elementos essenciais para a luta contra a fome. Não sei se todos sabem disso, mas dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, pouco mais de 13% dos municípios só têm conselhos estabelecidos. E quando você vai olhar a operação dos conselhos, você vê que a grande maioria deles não tem recursos e não consegue operar no seu dia a dia. Então, a fome ela é um problema que vem desde a época do Betinho, muito antes da época do Betinho. Josué de Castro já trazia isso para a gente, essa análise, esse diagnóstico com a geografia da fome. Mas a gente passou por um período de melhoria muito grande desses indicadores, né? Então, o estabelecimento das políticas públicas, que muitos deles esperados na luta do Betinho, trouxeram uma mudança radical nesses dados, né? Então, a gente sai de 32 milhões em situação de fome em 1993 para chegar em 2014 com algo em torno de 4 milhões, 3 a 4 milhões. Esses dados não são precisos, mas são por aí, entre 3 e 4 milhões de pessoas, o que mostra uma redução muito significativa se levar em conta ainda mais o crescimento da população ao longo desse período todo, né? Infelizmente, o que a gente viu é que destruir é muito mais rápido do que construir, né? A partir de 2015, quando você já começa o governo Dilma, o segundo governo Dilma, e que passa-se a ter uma retaliação no Congresso em relação ao governo e às políticas públicas, se percebe uma mudança que começa já a ser refletida em 2016. Então, em 2016, a gente já começa a perceber uma piora em relação à questão da fome no Brasil, as políticas públicas, aos poucos, sendo ou destruídas ou reduzidas de recursos para que se possa efetivamente fazer com que elas funcionem, até chegar ao retrato dramático pós-Covid, da gente chegar em 2022 com 33 milhões de brasileiros, 1 milhão a mais
do que a gente tinha quando o Brasil foi, quando o Brasil não, quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania lá em 1993. Então a gente piorou no sentido quantitativo, claro que percentualmente é menor do que 93, as pessoas em situação de fome, mas quando se trata da questão da insegurança alimentar, que se eleva às 3 etapas, a moderada, a grave e a leve, você chegou no Brasil em 2022 a mais de 60% da população brasileira em algum grau de insegurança alimentar, o que é um número histórico. Nem na época do Betinho esse número chegou a tanto. E o que leva a isso, né? Quando a gente olha essa relação, e eu vou chegar nessa relação com os municípios, é que a gente provou para o mundo, e isso está muito claro para o mundo inteiro, não à toa, no Brasil, o presidente Lula vai lançar a Aliança Global contra a Fome, e o Brasil ainda é visto como referência internacional nessa questão do combate à fome pelas políticas públicas, mas a gente demonstrou claramente que política pública, de fato, é o que resolve a questão da fome. Os dados são muito significativos, se tirou uma França da extrema pobreza e se colocou na classe média. Então, as políticas elas são efetivas. E também se provou o quanto, quando se tira e se diminui a aplicação dessas políticas públicas, o quão rapidamente se volta à questão de uma piora significativa desses números. Então, o que a gente vê hoje é um processo de reconstrução dessas políticas, com um Congresso ainda muito adverso, né? Um Congresso que ainda luta para manter as políticas do governo anterior, mas que, aos trancos e barrancos, tem se conseguido evoluir. Tanto é que os dados recentes da fome, divulgados pelo IBGE, mostram uma melhora muito significativa, pelo menos uma redução de quase 50% da fome no Brasil em relação a 2022, o que é um salto quantitativo e qualitativo muito grande, mas ainda com um longo caminho a percorrer. E aí que eu entro num olhar de política pública municipal, né? A gente trabalha na ponta, né? Nossa atuação é no território, e a Ação da Cidadania tem uma atuação muito forte para além de tudo que eu já falei, de controle social, que é fazer uma avaliação em relação à aplicação dessas políticas públicas de forma efetiva pelos governos, tanto estadual, federal e municipal. E o nosso diagnóstico na ponta, na grande maioria dos municípios que a gente atua, é de uma atuação muito aquém da necessária em relação aos municípios, quando se coloca a temática de segurança alimentar. Eu não vou nem entrar na temática de outras ODSs, para não chorar aqui a noite inteira, mas a gente está, nesse olhar da segurança alimentar, a gente percebe diversas dificuldades, né? A primeira delas, eu acho que, para mim, é a mais óbvia, é a adesão do município ao CISAM, né? Então, qualquer município que se diz querer combater a fome não está aderido ao CISAM, para mim não está falando sério. Não é uma conversa séria, porque o CISAM requer que o município desenvolva um plano de segurança alimentar para o seu município, isso seja debatido com a sociedade civil, seja debatido com os órgãos competentes, e que se possa, de fato, mostrar o que o município quer fazer em relação à segurança alimentar. Então, esse, para mim, é o marco zero de qualquer município na entrada do combate à fome de forma efetiva, onde a gente possa, de fato, discutir as políticas e fazer com que elas funcionem. Como eu falei antes, só 13% dos municípios brasileiros estão aderidos ao CISAM. O governo federal está numa atuação muito forte com o Plano Brasil Sem Fome de tentar chamar esses municípios para dentro. O grande problema é que o CISAM, diferentemente de outros como o SUS, o SUAS, ele não tem uma contrapartida do governo em relação a repasse de recursos e não tem uma obrigatoriedade do município em adesão. É opcional, ou seja, o município, no fim do dia, ele adere para algo, assume obrigações, mas não tem nenhuma contrapartida efetiva do governo federal para que ela possa implementar essas políticas públicas. Esse é um debate de fortalecimento do CISAM, que é algo que está em curso. A gente tem debatido muito isso no governo federal, para além de ser um dos membros do Conselho Federal, também sou do conselhão do presidente Lula, estou à frente do GT de combate à fome dentro do conselhão. A gente está debatendo uma série de coisas, e uma delas é formas de apoio, expansão de financiamento e apoio para o CISAM a nível federal. Tá? Então, todo esse debate mostra a fragilidade desse processo. O município que adere ao CISAM,
de fato, está preocupado com a segurança alimentar, porque ele não está, em tese, recebendo recursos para isso, não está recebendo apoio federal no sentido de implementação dos equipamentos de segurança alimentar. Isso faz com que o município, de fato, tenha que investir recursos para isso. Esse processo é absolutamente essencial para essa primeira etapa. Eu sei que o tempo acabou, vou só estender mais um pouquinho. A segunda porta, que é a principal, é a porta de entrada da população para esses benefícios em relação a incentivos de programas de governo. O que a gente tem visto, e a gente lançou recentemente, em parceria com o MDS, um programa chamado Busca Ativa, é que a grande maioria dos CRAs, dos municípios, tem um déficit de atendimento de CRAs. Mas alguns municípios o déficit é pequeno, mas a grande maioria dos municípios o déficit é absolutamente gigantesco. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, para se agendar a entrada nos programas do Bolsa Família e todos esses programas, é preciso fazer por telefone um agendamento prévio. Esse agendamento não é fácil de fazer. Sempre que, muitas vezes, se liga para o telefone e não se tem data para o agendamento, pedem para ligar de novo. Então, você coloca uma família em situação de fome, com uma dificuldade enorme de entrada dentro dos programas do governo que estão aí, prontos para serem oferecidos. Então, existe uma demanda muito grande a nível Brasil da gente olhar para não só as políticas públicas de segurança alimentar, mas olhar também nas portas de entrada da população para os programas sociais que vão fazer com que ela efetivamente consiga ter renda para sair da fome. Sem esse processo conjunto, não há política pública de segurança alimentar que vá conseguir atender a demanda dessa população, porque o cobertor é muito curto e a gente sabe disso. Não há cobertor suficiente para atender com distribuição de alimentos o Brasil inteiro na necessidade que tem. Por fim, para encerrar, a gente lançou agora, estamos num processo de avaliação, a gente está fazendo o que a gente chama do selo Betinho. É uma certificação de prefeituras no Brasil todo, para que a gente possa fazer uma avaliação raio-x da atuação em olhar das políticas públicas para a questão do combate à fome. Vamos certificar prefeituras e dar o selo apenas para as prefeituras que tiverem um mínimo e tiverem, de fato, fazendo isso. A gente está fazendo isso para todas as capitais do Brasil e estamos num olhar de ampliação disso. Até agosto a gente lança para todas as capitais do Brasil e, em seguida, a gente vai, para o ano que vem, fazer uma rodada para municípios já maiores, mas muito mais municípios em todo o Brasil. Então, bom, sei que o tempo é curto, mas estou aqui para tirar dúvidas, para a gente bater um papo sobre esse tema. Muito obrigada, Kiko. O trabalho da ação é referência para nós e obrigada também por compartilhar acho que dados tão importantes. Já estou aqui pensando na sistematização também aqui dessa oficina, acho que a gente já tem muitos dados importantes aqui para entrar. E muito bacana esse selo Betinho que vocês estão lançando. Acho que depois, até na sua próxima fala, vale compartilhar um pouco mais. Acho que a galera vai ficar interessada em conhecer. Eu, particularmente, fiquei interessada aqui em conhecer um pouco mais dessa iniciativa de vocês. E, bom, para seguir aqui nas nossas falas dos convidados, queria passar a palavra para a Heró, da Direção Nacional do MST. Bom dia a todos, todas e todos. Me escutam bem? Sim. Que tem horas que a minha internet aqui está oscilando, ela foi recém-instalada, né? Bom, eu sou Heró, né? Estou na tarefa da Direção Nacional do MST. Estou aqui no Rio de Janeiro já há alguns anos, mas sou do estado do Pará, né? E milito aqui, né, no estado já, dentro do setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST. Então, o MST completou 40 anos, né, de existência, na sua luta pela terra, pela reforma agrária, né, e pela transformação da sociedade, né? E é nesse contexto que o MST está vivenciando, né, nos seus 40 anos também, cada vez mais amadurecendo e principalmente fortalecendo esse debate da institucionalidade, né? Então, acho que a oficina hoje também nos leva nos remete também a esse debate da importância da gente ampliar e participar dos espaços, né? Bom, o MST aqui no estado do Rio de Janeiro, ele está organizado nas regiões norte e noroeste, né? Então, a nossa maior quantidade de assentamentos aqui no Rio de Janeiro
está localizada em Campos dos Goytacazes, que, né, no seu geral, é um espaço de exploração da classe trabalhadora ali pelo agronegócio falido, mas que ainda existe ali naquele território da cana-de-açúcar, né? E é ali com a exploração daqueles trabalhadores, as trabalhadoras, que o MST, né, vem resistindo nesses 28 anos, desde a sua retomada da luta pela terra aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Também temos assentamentos na Baixada Fluminense e na região sul-fluminense aqui no estado, né? E a nossa relação com as cidades, né, especificamente, né, onde nós estamos e onde, seja no Brasil como um todo, né, e seja aqui na cidade do Rio de Janeiro, o MST vem discutindo desde 2000 e... Desculpa, que eu estou muito gripada, gente. Desde 2014, né, a reforma agrária popular, em que a gente vem discutindo que não basta somente você distribuir a terra, né? Então, nós estamos fazendo uma luta que é de nossos direitos, né? Que é a luta pela reforma agrária, mas ela não vem por si só, né? A distribuição das unidades de produção, a organização dos assentamentos, né? Ela precisa ir para além, ela precisa ser pensada, né, na sua magnitude, desde os processos produtivos, da unidade das famílias, mas também o território que ela está inserida. Então, um assentamento de reforma agrária dentro de um território, dentro de um município, né, ele tem um impacto, né, na geração de renda, na economia, né, nos processos do debate da cultura e da educação local de forma muito significativa. Então, discutir a reforma agrária, discutir, né, o que é a questão agrária no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, né, leva esse impacto que é a organização dos nossos assentamentos, assim. Os nossos desafios são imensos, né? Porque quando a gente pensa, principalmente agora que nós estamos revivenciando, né, uma ascensão, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né, de grandes ocupações de terra novamente, né, e com isso muita violência no campo. E quando a gente vai olhar, né, agora em abril nós fizemos ocupações, outras organizações também fizeram ocupações aqui no estado do Rio de Janeiro, né? São muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Não tem onde morar, não tem, de fato, né, um trabalho que a sua renda lhe proporcione ali, né, uma segurança alimentar, né, nesse processo todo. Então, hoje a gente tem um acampamento, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, com 600 pessoas. São, né, se a gente for fazer um quantitativo de famílias especificamente, né, de crianças, a quantidade de crianças, né? Então, quando a gente olha para esse aspecto, né, de como a organização do MST ela vem debatendo, né, a reforma agrária popular, e ela vem debatendo essa reestruturação, né, seja no campo ou na cidade, e que ela não pode ser projetada apenas, né, para o espaço do campo, mas ela também tem que ser projetada para a cidade. A gente tem que discutir que cidade é essa que a gente quer, né? A gente tem que ficar de olho, né, no plano diretor, porque a gente entende que a partir do plano diretor, nós também vamos poder identificar onde que estão as terras públicas que podem ser destinadas para moradia nas cidades, que possam ser destinadas para a produção de comida na cidade, de hortas, né? Comunitárias ou hortas individuais, assim. Então, onde é que o plano diretor, como é que nós estamos incidindo em cada município, né? Porque a especulação imobiliária, ela nos muitas outras estratégias, assim. Então, cada vez mais a exclusão, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras dos centros urbanos, assim. Minha primeira vez na Central do Brasil é algo que sempre me chocou muito, assim. Quando eu cheguei do Pará e, né, vim para o centro da cidade, né, estudei na Universidade Rural, e quando eu vi, assim, e me impacta ainda até hoje, né, quando eu vi aquele mar de pessoas, né, na Central do Brasil, no seu vai e vem, e aí eu fico sempre pensando, o desafio que o MST tem, né, o desafio que a sociedade tem, que é dialogar com essas pessoas que passam, né, 8 horas dentro de um ônibus, dentro de um trem, né, de trem ou de transporte para chegar em casa, né? De dialogar com elas, que elas estão também, que elas precisam, né, participar no seu espaço, no seu ambiente. Então, quando a gente discute a participação social, né, e que o Kiko trouxe aqui, né, vários instrumentos de participação social que são fundamentais.
Mas como é que a gente vai discutir participação social com uma classe trabalhadora tão exaurida, tão cansada, né? Que tipo de informação nós vamos, de fato, estar colocando para ela, né? E que forma, né? E depois, na campanha eleitoral de 2018, novamente eu volto, né, a fazer campanha na Central do Brasil, e que é outro aspecto, né, de fazer campanha, das pessoas não tem tempo para te ouvir, não tem tempo para pegar um jornal, né, que traga os elementos. Então, assim, a gente está lidando, né, com imensos desafios de pensar essa cidade. Essa não, e em todas as cidades, né? Porque temos pessoas de vários lugares aqui. E que bom que nós estamos nos colocando para esse desafio de pensar as cidades, né? Em relação à participação social, além do CISAM, eu queria colocar aqui, né, que é importante, trouxe, mas é importante a gente identificar, assim, como é que são os conselhos, né, sabe? Então, como é que estão os conselhos no município? Conselho né, existe o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, nos municípios, Conselho de Saúde. Nós estamos conseguindo participar aí, inferir ali sobre as políticas, o acesso da alimentação escolar, né? Então, assim, como é que nós vamos de fato promover a segurança alimentar, combater a fome, né? Promover a segurança alimentar, fortalecendo as políticas públicas que já existem, né? E que estão aí para que a gente possa de fato, então, fortalecer. A agricultura familiar, ela vive num panorama, né, de desigualdade de orçamento. Então, quando a gente olha mesmo para o orçamento da agricultura familiar e da reforma agrária em relação ao Plano Safra, são relações muito diferentes. A gente está falando das pessoas, né, que produzem a comida para chegar na cidade. Mas também nós temos que olhar para essa cidade que produz comida. A gente tem uma cidade que produz comida, né? E existem diversas experiências, né, de agricultura urbana, que são organizadas tanto por gestores, né, pela gestão municipal, mas que também pelas organizações, né? E aí eu cito o que eu mais conheço aqui no Rio de Janeiro, que é a Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? Uma das grandes referências da luta pelo território, da luta pelo reconhecimento de que a cidade tem condições de produzir comida, né? E o MST acampa essa luta junto com a Rede Cal, né? Dentro das experiências em que eu pude participar, né, de forma efetiva desde 2013, que aí eu acho que depois a gente pode elucidar melhor, né, que são alguns municípios aqui no Rio que o MST tem se colocado para contribuir, né? Então, o exemplo que é a contribuição, né, do MST no município de Maricá, né, com a promoção do desenvolvimento da agroecologia, né, para discutir outras vertentes dentro do próprio município, né, resgatar cultura alimentar. Então, são outros aspectos que a gente poderia, então, discutir. Para encerrar, né, porque é tudo muito rápido, eu acredito que vocês devam conhecer, né, a agroecologia nas eleições. Então, acho que é um material da Articulação Nacional de Agroecologia, que desde as últimas, né, já são 3 eleições, em que a Articulação Nacional ela puxa esse debate, né, com os candidatos, né, para que assumam compromissos de organização de políticas, né, voltadas para o desenvolvimento da agroecologia, em que a gente, né, incida sobre esses municípios, incida sobre o Estado, incida, né, no governo federal, pensando na importância que é a gente ter produção de alimento de verdade, comida de verdade, né? Porque a gente combate a fome com comida de verdade, a gente combate a fome, né, com produção de comida. Então, a gente tem que fortalecer, né, as políticas públicas, a gente tem que fortalecer, né, quem está produzindo a comida, né, e principalmente onde ela vai chegar. Eu já me excedi, eu sei que tem um espaço aqui para a gente ampliar cada vez mais o debate, né, então me coloco à disposição depois. Muito obrigada, Heró. A trajetória e a luta do MST nos inspira bastante. A gente tem conversado também com diversos candidatos, né, e pré-candidatas do MST que estão se colocando esse ano novamente para esse desafio, né, da disputa do parlamento, da institucionalidade, que estão trazendo com muita força, né, esse debate do combate à fome através da reforma agrária popular. Então, a gente também tem se aproximado, a gente tem interesse em estreitar ainda mais esse diálogo com vocês, e obrigada aí por trazer um pouco, né, dessa perspectiva do MST para essa disputa, enfim, para esse debate, para essa agenda tão importante. Vou passar agora a palavra para o Wesley Teixeira. O Wesley está aqui? Ele saiu da minha tela.
Ah, tá. Perfeito. Vai lá, amigo. 10 minutos. Olá, bom dia a todo mundo. Primeiro, fico muito feliz em estar aqui com o Ipicuera, que eu já tive aí nesse papel de ser membro, integrante, estar na articulação. Estou agora no comitê gestor, um pouco afastado do dia a dia, porque assumi a tarefa da pré-candidatura à prefeitura aqui em Duque de Caxias, mas a gente continua muito perto desse time. Tem o Henrique Silveira, que está aqui, que está na coordenação do programa, hoje às 8h30 da manhã, para cuidar do programa de governo que a gente vai apresentar para o TRE. E está aí a Luísa aqui, que está ajudando lá junto com o Perifalab na formação da nominata, com auxílios de formação que a gente tanto precisa para fazer essa disputa que é tão dura, tão cruel, principalmente para os nossos quadros, né? Mulheres, negros de periferia, e do campo progressista, muitas vezes com pouco recurso. Vim aqui falar da fome por causa da campanha Tem Gente com Fome, que foi inspirada, nome inspirado num poema de Solano Trindade, esse cara que vem lá de Pernambuco e vem parar aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e aqui olhando o trem, Herói. Você falou da Central do Brasil, eu lembrei do trem. O Solano olhando o trem, ele ouvia dizer, dizia que o trem dizia para ele que tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E quando o trem ia parando, ele começava a dizer que se tem gente com fome, dá de comer. E aí a gente nessa pegada, a Coalizão Negra durante a pandemia, aprendendo com os gabinetes de crises que surgiram ao longo do Brasil. Eu fiz parte de um com o Movimenta Caxias, que no primeiro ano aqui nossa região a gente entregou mais de 40 mil cestas básicas e aprendemos muito com o processo. Começamos entregando cesta básica, depois continuamos incorporando cestas orgânicas vindas dos assentamentos e depois, inclusive, cestas orgânicas e um cartão onde dava a possibilidade da pessoa fazer compras personalizadas e no seu próprio local, aquecendo a economia local, né? Conforme a pandemia foi abrindo alguns espaços como mercado e tal, e a gente começou a fazer o cartão e foi muito interessante a experiência de fazer essa logística e depois de colaborar com a campanha nacional da Coalizão Negra por Direitos. A Coalizão é uma organização que junta mais de 300, agora na época era 200 entidades do movimento negro no Brasil inteiro. E aí eu acho que a gente já começou aqui falando, e eu quero ir saudando a fala do Kiko, da galera da Ação da Cidadania, que é sempre uma parceira, que está sempre aqui com a gente, e começar a falar do CRAS, né? Acho que como pré-candidato a prefeito, a gente tem uma primeira tarefa que é o fortalecimento do CRAS, fortalecimento do cadastro único de todas as famílias, para que as famílias possam ter acesso aos benefícios que já existem. O Bolsa Família é o mais conhecido, mas todos os outros, mas o Bolsa Família também. E tem muita gente que ainda não está no cadastro único e tem muitos lugares onde esse CRAS acaba sendo usado de forma a políticas fisiológicas, né? Então, aqui, por exemplo, em Duque de Caxias, a gente tem um loteamento, literalmente, dos CRAs pelos vereadores, algo que atrapalha o que a política pública aconteça e funcione da melhor forma. A gente tem dito que isso tem que mudar. A gente precisa ter ali pessoas competentes para fazer esse trabalho, né? E além de usar o Bolsa Família como uma forma de transferência de renda, quais são as outras políticas que o município pode adotar, programas de transferência de renda também. A gente fez uma conversa com um especialista há 3 dias, que é uma coisa que a gente tem feito sempre, chamado um especialista para conversar, e ele estava falando sobre isso, sobre orçamento, e a gente estava conversando sobre orçamento e previdência social no lugar de garantia de seguridade, e a gente estava falando como que é importante para o novo século, onde o mundo do trabalho mudou, a gente ter programas de transferência de renda e de seguridade social, né? Então, a gente estava pensando o que o município pode fazer nesse sentido. Além disso, um outro aparelho que é importante é a escola. Como a gente consegue fortalecer o processo da compra dos alimentos para a merenda escolar e até garantir com que isso seja ampliado
A gente aqui na cidade tem metade da cidade que é zona rural. Então, tem um potencial agrícola fundamental. E o Rio de Janeiro tem esse potencial que muitas vezes não é utilizado como uma forma de desenvolvimento econômico. A gente aqui é perto de grandes avenidas, né? Arco Metropolitano, Avenida da Washington Luiz, a gente é atravessado pela Linha Vermelha, perto da Brasil, perto da Dutra, e tem metade de uma cidade que é zona rural, mas a prefeitura prefere cometer crimes ambientais a fortalecer a agroecologia, a fortalecer os assentamentos que poderiam estar junto com Petrópolis, que produz hortaliças, junto com Nova Iguaçu, formando um cinturão verde da região metropolitana, por exemplo, né? Então, tem uma pré-candidatura que sinalize isso, que diga, olha, a saída não são os crimes ambientais, mas a saída é fortalecer a agricultura familiar para botar comida na mesa das pessoas, barata, com qualidade, é importante. E aí, desenvolver os programas que vêm nacionalmente para a cidade. Por fim, eu queria, lógico, além da zona rural, nas zonas urbanas, né, nas áreas urbanas, o processo de hortaliças, os processos de punks, que também são muito importantes, a formação com as pessoas nesse momento, do que elas podem aproveitar, que já existe ali naquele espaço, é uma outra coisa que a gente tem pensado e formulado. E, por último, eu queria falar das cozinhas solidárias. Foi uma experiência muito interessante que transformou-se em política pública após as ações de solidariedade. Então, ter cozinhas solidárias, né? Espaços onde igreja, terreiro e outros espaços onde já se fazia a distribuição de alimentos, porque o nosso povo é um exemplo grande de solidariedade, um povo mais simples, mais humilde, é o povo que mais distribui e ajuda e se auxilia para a sua própria sobrevivência. Fortalecer esses espaços agora como forma institucional. Agora se tem uma lei e se fortalecer o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, que ainda tem pouco recurso, precisa ter mais recurso para que essas cozinhas continuem funcionando e que se amplie o número de cozinhas. Além do restaurante popular, que fica concentrado muitas vezes num determinado território, a cozinha solidária ela está lá no bairro, ela está lá perto, ela está acessível, né? Então, essa é uma outra política. A gente conseguiu, a partir no ano passado, uma emenda que veio do Marcelo Freixo, que a gente conseguiu produzir um curso aqui no Rio de Janeiro com as cozinhas solidárias aqui no Rio de Janeiro, junto com a Fiocruz, que foi justamente esse processo de formação para as cozinhas solidárias. A partir da aglutinação delas nesse curso, as cozinhas se articularam e conseguiram fazer e formar um fórum de cozinhas solidárias. E então esse processo de organização popular, estou vendo aqui a Juliana Garcia, está aqui, estou vendo aqui na telinha, que faz parte do Instituto Nós em Movimento, que ajudou a idealizar esse curso de formação para cozinhas solidárias, e uma pequena verba ajudou a muitas cozinhas, né? Então, reafirmar que é importante que se tenha orçamento para isso, orçamento para o fortalecimento das cozinhas solidárias. Então, acho que esse conjunto de políticas é um pouco o que forma o nosso programa municipal alinhado ao planejamento nacional e está preparado para os eventos de emergências climáticas. Eu queria terminar com isso, né? A gente tem falado aqui, então, combater a desigualdade é fundamental. A gente tem uma situação que o aumento da desigualdade nos últimos anos, que foi notório, e a gente vive regiões, inclusive, que são verdadeiros bolsões de pobreza, e que a gente tem ido nelas, assim, falta de saneamento básico, até chegar à situação total de insegurança alimentar. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem tido um aumento das mudanças climáticas, né? Cada vez mais crise, cada vez mais chuva, cada vez mais quente. Essas duas coisas vão causar muitos eventos. E, geralmente, é a sociedade civil que tem dado resposta a esses eventos, com água, com comida, com ação. Então, a gente precisa incorporar isso na política pública. É por isso que eu estou aí, quero ser candidato a prefeito de Caxias.
Valeu, galera. Obrigada, Wesley. Wesley foi aqui na disciplina militante, foi cravadinho no relógio. Obrigada, Wesley. A gente fica muito feliz. Eu, particularmente, fico muito feliz também de ver uma candidatura da minha geração, aí eu e o Wesley contemporâneos de geração e de movimento estudantil, tão preparada, né, para um desafio tão grande como esse, que é a disputa do executivo, enfim, mas com um programa de governo aí tão afiado. E acho que você toca num ponto muito importante, que é justamente esse lugar das cozinhas solidárias, né, que surgem dos movimentos sociais, que surgem das redes de solidariedade, como algo que deve ser, de fato, incorporado, e como a gente traduz isso a nível de política pública, a nível de plano de governo. Então, acho que isso é um debate muito central. E, sem mais delongas, passar aqui para a nossa última convidada, Gisele Freitas, que é co-vereadora da bancada das Mulheres Amazônicas lá em Belém do Pará. Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tive a brilhante ideia de entrar aqui no evento estando na Câmara Municipal. A internet aqui é UOL, mas espero que dê tudo certo e a gente consiga conversar aqui. Pessoal, eu sou a Gisele Freitas, né? Eu sou assistente social, mestra em serviço social pela UFPA, especialista em igualdade racial também pela UFPA, milito há 22 anos, comecei também no movimento estudantil, como os companheiros aí, de serviço social, enfim. E estou co-vereadora, né, pelo primeiro mandato coletivo do norte do país, que é a bancada Mulheres Amazônidas. Eu sou de Belém, cria total dessa terra, aqui desse território, então é a partir desse lugar que eu vou falar. Nós somos 3 no mandato coletivo, né, na bancada Mulheres Amazônidas. Sou eu, Gisélia, a Camila e a Fafá. As 2 outras companheiras não puderam entrar porque elas estão em outros eventos, então aqui eu vou falar um pouco sobre qual é a nossa perspectiva nesse tema, que é um tema desde sempre, porque a gente ainda vive sob os julgos do modo de produção capitalista, então, uma sociedade extremamente desigual, que tem como um dos seus pilares a fome, né? Na verdade, é isso. Os outros companheiros, Heró, Kiko e Wesley, quero saudar também os outros companheiros e companheira que fez parte aqui dessa roda, né, para conversar com a gente. Então, eu acho que pensar nessa perspectiva, obviamente, nos ajuda, né? Nos ajuda a ver como é que supera isso, porque todo o resto, todo o restante de políticas públicas e de iniciativas, obviamente, que a gente vai ter, que os parlamentares têm, que os governos têm, são políticas de mitigação, né? Não são políticas que resolverão, porque, enfim, né, o capitalismo se estrutura a partir desse pilar. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as iniciativas da nossa mandata coletiva, mas também da Prefeitura de Belém, né, que é a única cidade do país, a única capital do país governada pelo PSOL, né, pela esquerda e tudo mais, com o companheiro Edmilson Rodrigues. Então, assim, iniciando, né, porque o tempinho é curto, falar sobre a promoção de alimentação saudável, é necessário pensar como é que nos municípios e nos estados a gente materializa, né, a política nacional a partir mesmo do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que existe há muitos anos, né? Como é que isso materializa? E eu falo disso mesmo a partir, inclusive, do estado do Pará, né? A partir daqui da cidade de Belém, como é que a gente procura materializar essa questão. A prefeitura, gente, de Belém, ela implantou muito recentemente um programa chamado Programa Broca Saudável. Broca aqui, para a gente, no nosso linguajar, é fome, né? Quando eu digo égua, eu estou brocada. Égua, eu estou com muita fome. Então, o programa municipal aqui da Prefeitura de Belém é esse nome, Broca Saudável, por meio da Secretaria Municipal de Educação e por meio da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante. E esse programa ele teve início agora, em 2024, com a implantação da primeira fase, né, que
foi fazer um projeto piloto, digamos assim, em 8 escolas municipais e gradualmente expandindo para todas as demais escolas do município, que são, enfim, dezenas, né? O projeto ele tem como objetivo aumentar a oferta de leguminosas, feijão, enfim, leguminosas como um todo, grãos, frutas na alimentação escolar dos estudantes da rede municipal. Então, pensar a alimentação nas escolas, né, também é uma política, também é pensar uma política de alimentação saudável, porque muitas das vezes, enfim, todo mundo aqui está cansado de saber disso, muitas das vezes as crianças, os adolescentes, os jovens, a única alimentação que tem é a alimentação escolar, é a merenda escolar, né? Então, aqui em Belém, a partir da prefeitura, a partir da SEMEC, tem toda uma política também de adicionar à merenda escolar a nossa gastronomia, né? Que é tão rica. E eu vou parar por aqui, porque eu sou extremamente bairrista, tá? Então, eu vou parar dizendo que a nossa gastronomia é muito rica. Então, como é que a gente adiciona, né, na merenda escolar os nossos elementos daqui, né, da nossa gastronomia? Então, tem açaí, tem o cupuaçu, tem o bacuri. Como é que tudo isso faz parte dessa alimentação dentro das escolas? Então, a prefeitura também instalou uma coordenadoria de política de segurança alimentar e nutricional, que é a COPSAN, que entrega cestas de alimentos para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, para as pessoas em situação de rua, né? Então, nessas cestas também tem todos esses materiais que eu falei, leguminosas, frutas e tudo mais, açaí, pupunha, né? Então, tem todo um programa voltado para essas pessoas, mas também para as pessoas que vivem com HIV e AIDS no nosso município, para as mães solo, para os idosos, indígenas, para as mulheres trans da capital. Tem uma parceria da prefeitura com a Coordenadoria da Diversidade Sexual, com a Coordenadoria Antirracista e com a Coordenadoria da Mulher, né, para fazer essa triagem a partir, né, das assistentes sociais e das psicólogas, para fazer a distribuição dessas cestas para esse público-alvo que eu citei. Então, esse programa da Prefeitura de Belém iniciou em 2021. Foi muito perto da posse do Edmilson Rodrigues, né? O nome do programa é o Sexta Nutrir. Sexta Nutrir Juntos, na verdade, né? Que começou ali de maneira tímida e tudo mais, mas agora é um programa maior, bem implementado aqui em Belém. Então, e na nossa mandata coletiva, a gente também. Quanto tempo tem? Deixa Tem eu ver 3 aqui. minutos. 3 Tá bom. minutos. Tá, então na nossa mandata coletiva, aqui na bancada Mulheres Amazônidas, a gente tem pego esse tema com muita centralidade também. Nós fizemos recentemente, acho que há uma semana atrás, uma sessão especial com caráter de audiência pública, construída com os movimentos sociais que têm essa pauta, construída com a Secretaria Municipal, com a Coordenadoria de Alimentação Saudável e Nutricional. Nós fizemos essa sessão especial / audiência pública para discutir como é que está essa discussão nas escolas de Belém, para que a gente vá gradualmente eliminando, inclusive, os ultraprocessados, né? Nós vamos apresentar essa semana, amanhã, inclusive, um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, para que a gente vá gradualmente alimentando os alimentos ultraprocessados das escolas municipais. Então, a gente vai começar a partir das escolas municipais, esperando que ele seja aprovado em curto prazo aqui na Câmara Municipal e ele seja implementado. Então, e tudo isso em meio à pesquisa mais recente que saiu, né, de que o Pará lidera, né, a pesquisa que saiu do PNAD de 2023, de que o Pará lidera o ranking nacional de insegurança alimentar. Isso é, obviamente, lamentável. Então, tem tudo a ver com o que eu iniciei falando, né? Como é que nos estados e no município essa política nacional ela é implementada, ela é concretizada. Então, são várias as iniciativas que a Prefeitura de Belém tem tomado nesse sentido, que ainda é residual, precisa avançar muito, precisa ser fortalecida, precisa ser mais construída com os movimentos sociais, sobretudo com o MST, inclusive o MST daqui do Pará. Está bastante envolvido na construção dessa política, tanto do Sexta Nutrir, quanto do Broca Saudável, quanto de ir
eliminando os ultraprocessados da merenda escolar. Então, o MST é um grandíssimo parceiro aqui da prefeitura, da nossa mandata coletiva também. Então, são algumas das iniciativas que aqui na Câmara a gente tem tido. E, para finalizar, é uma discussão mesmo estratégica, né? O enfrentamento à fome é uma discussão estratégica, porque requer o combate à pobreza, o acesso a recursos igualitários, né? Uma sociedade justa, com distribuição de renda com equidade. Então, é pensar mesmo no outro modo de produção, numa outra sociabilidade que não é essa tão alicerçada na desigualdade social, né? Na desigualdade extrema. Então, é um pouco sobre isso, companheirada. Obrigada. Obrigada, Gisele. Prazer para a gente aqui te ouvir, conhecer um pouco mais, enfim, das batalhas e das lutas aí que vocês têm tocado. É muito legal ouvir sobre esse programa, né, da Broca Saudável. Aqui no Rio de Janeiro, a sociedade civil também tem pautado bastante, né, essa disputa, essa luta contra os ultraprocessados na merenda escolar, e acho que a gente tem muito a aprender, assim, com outros municípios que às vezes já estão bem mais avançados na construção, né, dessas políticas, ou enfim, já conseguiram debater, incorporar outras pautas nesse debate. Acho que quando a gente tem uma sala dessa, assim, que a gente consegue contemplar vários lugares do país, é bem bacana para a gente ver outras experiências e como é que elas estão, né, caminhando e se desenvolvendo. Então, obrigada aí por compartilhar essa experiência de vocês. E, pessoal, queria agora abrir para uma rodada de falas aqui da galera que, enfim, queira contribuir, perguntar. A gente já está aí quase 11h10, a gente tem esse compromisso com o horário, mas a gente acha importante abrir essa rodada de falas. Acho que 3 minutos é um bom tempo. Deixa eu abrir aqui o chat. Quem quiser pode ir levantando a mão. Mas acho que... Deixa eu abrir o chat aqui para ver se Já alguém... tem 2 inscritos no chat, Lu. Ju... a Ju já está inscrita. Tá, vou passar para a Ju e depois para a King. Quem quiser pode ir levantando a mão, porque o Carlos já levantou também. Então, Juliana Garcia, pode ir lá. 3 minutos, galera. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Não, parabenizar, primeiro, né, a Upicuera por essa iniciativa, porque a gente precisa aprofundar esses temas, né? A cidade que a gente precisa, né, quer dizer, os territórios que a gente precisa ainda não está feito, mesmo no governo democrático do Lula. A gente tem muito desafio, né? Então, inclusive, o que o Wesley trouxe é muito, e a presença, né, as pessoas daqui, de movimentos, de iniciativas, né, da organização de sociedade civil, o movimento social. O que eu queria dizer a questão é isso que o Wesley trouxe, né? A questão da fome, ela está ligada numa cadeia muito maior, que não é só a questão do alimento, do combate à fome em si. É tudo, né? Tem a ver com o desenvolvimento econômico total, nutricional também. A gente teve aqui relatos de pessoas com que teve o tratamento do câncer acelerado por conta do alimento saudável, entendeu? Então, por exemplo, aproveitar, né, esse período desse pacto global contra a fome, mas como é que a gente pode pressionar, já aproveitando a presença dos palestrantes, né, de vários espaços importantes, como é que a gente pode reforçar o debate do PENAI, sabe? Porque isso fortalece a agroecologia, empregabilidade, traz a questão do campo, né, na centralidade, tudo isso, a questão de infraestrutura, entendeu? De iluminação, de transporte. Então, queria até... É uma pergunta para todos, como é que a gente pode fortalecer esse debate do PENAI, sim, fornecimento dos alimentos da agroecologia nas escolas, né? Com esse foco. E o que a gente pode fazer junto também, isso que eu colocando aqui, né? Para a gente não terminar aqui, né? Mas como é que a gente pode se fortalecer? E é isso, né? Porque não é só a questão do governo federal, como é que a gente fortalece isso também no local, né? A gente tem visto que tem muitas experiências locais e populares muito exitosas em várias áreas. Como aqui em Caxias a gente também teve o processo, né,
da educadora Armanda Álvaro Alberto, em 1920, que já defendia a educação pública e foi a primeira escola a servir comida na América Latina, antes da Escola Nova, inclusive, entendeu? Denise Teixeira e tudo mais. Amigos, né? Então, como é que a gente pode fortalecer mais as nossas proposições para que o governo e os gestores públicos incorporem, né? Como é que a gente pode fortalecer esse outro debate? Também, né? O combate à fome junto com essas coisas, junto com aonde a gente quer com as políticas públicas. E é muito doido, porque a gente aqui de Caxias não para de receber relatos de pedido de desespero, porque de fome, né? Que a fome não acaba só na tragédia, quando passa a tragédia. A fome é um processo permanente. Inclusive, mandei mensagem ontem mesmo, pro pessoal da Ação da Cidadania. E assim, não é responsabilidade deles, é do poder público, é do Estado, do governo federal, dos municípios. Não é possível que cada órgão, por exemplo, o município, o Estado, não tenha uma quantidade, sabe, mensal de apoio emergencial, de alimento, uma série de coisas, sabe? Como é que tem apoio direto? Tempo. É isso. Como é que a gente fortalece propostas concretas para o governo, para o Estado? Entendeu? É isso. Obrigada, Ju. Passar agora para a King. Bom, eu sou a King, eu sou pré-candidata aqui de Itapecerica da Serra. Contando um pouquinho sobre o meu território, ele é considerado rural, né? Mas a gente não tem nenhuma iniciativa, né, para erradicar a fome aqui no meu município. Então, eu gostaria de entender melhor sobre as cozinhas solidárias, né? E saber também, porque aqui não tem, como implementá-las aqui, de qual forma a gente pode de repente trazer uma proposta para implementar elas aqui também no município, né? Outra questão eu gostaria de saber também sobre o restaurante popular, que eu acredito seja uma iniciativa que vai mudar bastante a realidade aqui de Itapecerica. Bom, foi falado também sobre os territórios, né, que a prefeitura tem, os terrenos que não estão sendo utilizados para a criação de hortas comunitárias, né? Queria também entender um pouquinho mais sobre esse processo, e se é um processo que demanda muita burocracia ou se é algo mais acessível que a gente pode chegar já com uma conversação direta com a prefeitura. Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Obrigada, King. Passar agora para o Carlos da Cabanagem. Salve, gente. Eu queria primeiro cumprimentar aqui a Gi, né, a Gisele, e um monte de amigo aqui em comum, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter muitos amigos desde o início aí da criação do Ipicuera, Wesley, Vini Belém, né? Eu estava pré-candidato e agora eu estou somando aí na campanha da bancada das Mulheres Amazônicas. Acho que é importante esse movimento, né, tipo, de fortalecer ainda mais nesse contexto do avanço da extrema-direita, do bolsonarismo, do Éder Mauro, ameaçando a cidade, a necessidade de reeleger Edmilson para garantir a continuidade desses programas, e também saudar o Neto Medeiros, que é lá de Macapá, né? É lá de Macapá que está aqui com a gente. Veio aí a convite do Yuri também, que foi convidado para cá, mas ia ter uma oficina, não pôde participar. Acho que é importante, assim, a Gisele estava falando da audiência, né, da sessão especial da audiência, a gente estava falando sobre a questão do movimento. As experiências que nós temos aqui na Cabanagem, que é a melhor forma, inclusive, da gente engajar as pessoas é a partir da comida, gente. Acho que a partir da comida, da confraternização e da comida. A galera vem muito ainda para a comida, sobretudo nesse contexto, que a gente tem dificuldades por conta das mudanças climáticas. Acho que o Wesley que, por exemplo, o Neto que está em Macapá, nós tivemos diversos rios secos na Amazônia no final do ano passado. Alguns estudos já apontam, por exemplo, que a seca desse ano ela deve ser maior do que a do ano passado, e do ano passado já foi grave, né? E aí a gente tinha dificuldade, por exemplo, para a Iro, que é daqui da região, sabe que alguns territórios dos nossos, a gente só chega por rio, né? Tipo, por rio, qualquer subsistência e tudo mais. Acho que a gente é importante, então, nesse sentido, nós, enquanto movimento, e para quem estiver nos mandatos, para quem ocupar a prefeitura ou o legislativo, é fortalecer um processo de coprodução também com a população.
Eu sou muito defensor, por exemplo, da iniciativa tanto das cozinhas solidárias, mas também dos quintais produtivos. A gente precisa pensar como é que a gente estabelece as relações dos quintais produtivos, sobretudo na nossa região. O Amapá, ele tem ali o Instituto Mapinguari, que é onde o Yuri, que é de lá e está na campanha do Neto, né? Eles têm um trabalho muito bacana com a questão da... Ai, agora eu esqueci o nome, mas é uma questão alimentar, né? Da agrofloresta. Acho que a gente também precisa ainda fortalecer essas relações, entendendo também o contexto que a alimentação segura nem sempre é uma alimentação típica. A gente está passando aqui na Amazônia por um processo chamado açaização, né? Açaização da Amazônia. A gente valoriza muito o açaí, é melhor para o açaí daqui, tá, gente? De vocês aí do Sudeste, Sul, é terrível, né? É uma ofensa. Mas enfim, só que o açaí está virando commodity, né? O que seria de base de alimentação está virando commodity, está virando uma monocultura e está ameaçando o nosso território, está ameaçando a diversidade do nosso solo, a diversidade da alimentação. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente pensa uma estrutura de programa para quem assume o executivo e o legislativo, para que a gente produza mais quintais agroflorestais, mais quintais produtivos e quintais pedagógicos, alinhando aí com o que a Gisele tinha colocado a partir da audiência da semana passada que nós estávamos. Acho que é essa a contribuição para hoje. Obrigada, Carlos. Saudar aqui o Neto, que eu não tinha visto entrar, mas Yuri, lá do Mapinguari, a gente trocou uma ideia recentemente, ele falou muito bem de você, então também se quiser depois se inscrever para, enfim, se apresentar aqui, mas obrigada por ter vindo. E passar agora para a Marlene do Socorro. Gente, bom dia a todos, né? Queria saudar, né, a minha terra, vocês me deixaram cheia de água na boca, Gisele. Eu sou paraense, apesar de morar 48 anos no Rio, né? E já conheço mais ou menos o trabalho, porque eu tenho primos aí que estão atuando nessa luta com vocês. Mas queria agradecer também, na fala do Kiko, o Kiko priorizou muito a questão dos municípios, né? E realmente, desculpem que eu estou na rua, que realmente a gente precisa fortalecer os municípios na construção do CISAM. Eu estou no município que hoje nós temos Conceia, temos CISAM, mas isso veio muito da ajuda da ação da cidadania, que incentivou, e então a sociedade conseguiu se mobilizar e nós conseguimos a reativação do Conceia e a inserção no CISAM. E, na realidade, nós não temos apoio do governo, não, tá? É porque a sociedade se organizou de uma forma muito legal, com todo o apoio, né? Eu agradeço muito da ação da cidadania, né? Na representado, né? Mas eu acho que sem ele seria até inviável, porque nós estávamos muito desorganizados, né? Então tem essa questão ainda da dificuldade. Outro dia, eu tenho cozinha solidária, e outro dia, numa das formações, chegou uma moça lá toda perdida, ela não sabia nem o que tinha, e depois ela conversando comigo, fui lá, olhei e falei, não, esse município tem Conceia, tem CISAM, entendeu? Aí dei as dicas para que ela... Porque existe uma divulgação também muito pouca ainda em relação a isso, né? E até para o Kiko também, que eu sei que a ação está sempre envolvida na ajuda, eu acho que seria muito legal a gente disseminar. Eu também estou pré-candidata, e ontem eu fiquei muito triste quando me apresentaram os GTs de trabalho do meu candidato a prefeito, porque em momento nenhum eles citaram o combate à fome. Então, eu acho que é muito importante, Kiko. Acho que a ação, os outros movimentos também, a gente está colocando isso. Eu acabei de mandar uma mensagem para o meu pré-candidato a prefeito, pedindo para que ele coloque essa questão, essa pauta, porque é uma das pautas mais importantes, né, inclusive para o nosso presidente. Tá bom? Mas fiquei muito feliz em ver pessoas lá da minha terra, também vi que o trabalho lá está fluindo, né, ver a organização. Tá? E só tenho a agradecer a todos a organização desse encontro. Obrigada, Marlene. Eu Passar que agora agradeço. para Marisete Santana. Bom dia a todos e todas. Estão me escutando? Sim. Eu quero agradecer muito, né? E parabenizar essa galera toda que hoje aqui está, né? O Kiko, o Wesley, todo mundo, né? Porque eu não posso falar todo mundo, senão vai tomar meu tempo. E a fala do nosso amado Kiko, do Wesley, me emocionou muito,
porque quando ele fala assim, se eu for falar mais, eu vou chorar. Porque quem está lá na ponta, quem está recebendo essa população vulnerável, é que sente o sentimento dela. E esses dias eu quero contar um relato. Um senhor de 97 anos, o benefício dele foi bloqueado e ele não tinha nada para comer. E aí ficamos sabendo que o problema é no CPF. Quando nós fomos para a Federal, lá em Nova Iguaçu, para resolver o problema do CPF, agora ele tem que ter a certidão de nascimento. E para ter a certidão de nascimento, saindo rapidamente, é R$300. Uma pessoa que não tem o que comer, gente. Como é que vai ter R$300? E a gente fomos para pedir a isenção vai marcar o dia ainda para a gente pegar esse documento. Então, até quando esse senhor vai ficar com fome? E eu quero também abrir os olhos das pessoas PCD. As famílias que têm suas crianças, como eu, esse PCD é para criança, não é formalizado uma renda, gente. E, às vezes, muitas famílias estão passando necessidade, porque essas crianças, às vezes, têm medicação caríssima, alimentação diferenciada, uma alimentação que não pode ter agrotóxico, não pode ter lactose. Então, gente, é uma coisa assim que nós temos que estar assim. Conheci a ação de cidadania, fiquei observando para saber como que é os conselhos dos nossos municípios, e sou muito atuante com conselhos. E para acabar de zarar, quando a reunião, para que não tenha represária, porque quando uma gestão não trabalha, a população vai em frente, a população bate de frente e quer saber o que está acontecendo, o porquê não estão agindo. Então, é muito triste, mas é nesse campo de batalha que para poder ter o direito das pessoas vulneráveis, porque enquanto a população não aprender os seus direitos, elas vão estar na mão desses vilões. E obrigado pela oportunidade a todos. Obrigada, Marisete. Passar agora para o Neto Medeiros. Bom dia. Vocês me escutam? Sim, te ouvimos bem. Bom dia. Luz e força e axé para todos. Eu me chamo Neto Medeiros, eu sou afro-religioso, sou do Candomblé e sou do FONSAMPOTMA, que é o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, aqui no Amapá. Sou coordenador de articulação política. Aqui a gente tem um trabalho muito árduo, né? E estou pré-candidato, como o companheiro Carlos aí falou, é uma satisfação muito grande encontrar ele aqui nesse encontro, né? Fico muito, muito feliz em encontrar ele e outros companheiros aqui. Aqui em Macapá, a gente tem um trabalho muito árduo de combate à fome, sobretudo com a população de terreiro, né? Que é uma população que já historicamente vive em vulnerabilidade social, tanto por conta do racismo religioso, quanto por conta do racismo ambiental. Aqui, a maior parte das pessoas que estão nos terreiros de candomblé, eles moram, né, e vivem, habitam a periferia. A periferia aqui em Macapá são as pontes, as palafitas, né? Então, a gente tem um trabalho muito, muito forte com essas pessoas, mas ainda assim, Macapá é uma cidade que a última pesquisa que eu tive acesso, segundo o IBGE, no último trimestre de 2023, o Amapá possui 68,9% dos domicílios em algum nível de alguma situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional. Isso é muita gente, isso é alarmante. Então, a gente precisa pensar, e a gente tem pensado, os movimentos sociais têm pensado um plano de combate à insegurança alimentar e nutricional, e que esse plano ele seja, de fato, adotado pelo município e pelo Estado a partir de uma perspectiva em que o ponto central a ser combatido seja essa insegurança alimentar, essa fome, a partir de vários setores da sociedade. Então, a gente se coloca, inclusive, aqui à disposição para diálogo, para debate, para troca de experiências. A gente tem uma grande figura aqui também que tem me apoiado bastante na minha pré-candidatura, que é a mãe Carmen, que é uma figura importante na luta
contra a fome, juntamente com o pai Marcos e outras figuras do candomblé que têm circulado aí em torno também da minha pré-candidatura. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e eu penso que a ideia das cozinhas solidárias é muito importante, mas eu penso também que os municípios eles precisam regulamentar, o Parlamento Municipal precisa regulamentar o funcionamento e a organização dessas cozinhas solidárias para que o município e os estados se comprometam também no combate à insegurança alimentar para além dos planos do governo federal. Obrigado, gente. Obrigada, Neto. Prazer em te receber por aqui. Acho que também a gente, a partir daqui, segue trocando. Yuri já tinha falado de você, acho que a gente pode depois seguir conversando para se conhecer um pouco mais. Gente, por fim, vou passar então aqui agora a palavra para o Henrique, acho que é a última inscrição, não sei se surgiu mais alguma aqui no chat, mas acho que não. Então, vou passar a palavra para o Henrique, que é nosso coordenador geral aqui também de Ipiquera, depois a gente volta para fazer nossas considerações finais. Valeu, Luísa. Bom dia. Bom dia para todas, bom dia para todos. Prazer gigante estar com vocês aqui. Como a Luísa falou, para quem não me conhece, sou coordenador geral aqui do Núcleo Ipiquera. E estou muito feliz com essa mesa. Queria muito agradecer, né, ao Kiko Afonso, parceiro aqui da Ação da Cidadania, a Gisele, lá da Bancada Amazônida, a Heró, né, do MST, e meu companheiro aqui, Wesley Teixeira, como falou, estava aqui na coordenação de Ipiquera, tocando esse trabalho, e agora está assumindo essa outra tarefa, né, da candidatura da Prefeitura de Duque de Caxias, e a gente também tem caminhado junto nisso. E é isso, Ipiquera é um espaço para reunir pessoas, lideranças, novas lideranças políticas emergentes, né, com quem discute política pública e criar mais espaço para a gente adensar qual é a agenda progressista, né, que precisa se desenvolver no próximo período. A gente tem uma leitura, Kiko, de que a gente precisa pensar, assim, depois do Lula, o que acontece? Eu acho que o campo progressista só ganhou do Bolsonaro porque tinha o Lula, cara. Se não tivesse Lula, perdia. O nosso campo envelheceu, né? E a gente precisa de ter novas pessoas, e essas novas pessoas são mais pessoas negras, são mais mulheres, é mais gente da periferia ocupando esses espaços da liderança política nessa próxima quadra. Então, Ipiquera quer ser um ponto de apoio, um ponto de convergência, um ponto de articulação para essa tese de que a gente precisa de renovação política. Então, estou vendo vários companheiros aqui, a Ju Garcia de Caxias acabou de abrir aqui, o Cal, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Quero agradecer muito a presença da King, a Braba, e parabenizar pela sua candidatura, né, de se colocar à disposição para encarar. A gente sabe que é difícil ser candidato nesse país, sobretudo pessoas negras, sobretudo mulheres. O Neto, né, Neto Medeiros de Macapá, prazer gigante ter você aqui, Neto, né, do norte do país, para a gente trocar. Nosso país tem muitas diferenças, mas tem muitos problemas comuns, tem muitas soluções comuns, e eu acho que esse espaço aqui é um espaço para a gente fortalecer essa identidade nacional, focando nas soluções para o povo brasileiro, né? Então, era impossível, né, não começar aqui fazendo essa saudação, né? E, é claro, toda a equipe de Ipiquera. O que eu queria colocar aqui, e a gente vai ouvir agora, né, os convidados, eu queria só reforçar algumas coisas. E é claro, queria agradecer muito também aqui, cadê ele está aqui, o Carlos da Cabanagem. Carlos saiu? Não estou vendo mais ele aqui. Aqui, não. Que a Esquadrinha. Cara, queria te agradecer muito pela conexão com a Gisele, né, com a bancada amazônica. Carlos, que esse é um parceiro também, né, de já algum tempo, né, Carlos? E a gente sempre discutindo, o Carlos conectou o Neto, para a gente ter mais pessoas do norte nessa roda, né? O Carlos é a pessoa que sempre cobra, precisa de mais gente do norte, a gente se esforça para fazer essa conexão. E eu queria, Carlos, começar até fazendo um comentário de uma proposta que Gisele mencionou, da bancada amazônica, sobre alimentos processados. Eu acho que essa é uma maneira boa das candidaturas entrarem nessa eleição, né? Porque é um tema um tanto quanto polêmico, eleição passa também por a gente fazer boas polêmicas, né? A proibição de alimentos ultraprocessados nas escolas é uma boa bandeira para essa eleição, né? Muitos municípios já implementaram isso,
né, o município do Rio, né, o Rio foi muito citado em encontro de hoje, já implementou isso, e isso, ao mesmo tempo que a gente diz que tem que proibir isso, tem que melhorar o acesso a alimentos saudáveis. E aí é o gancho, porque a Juliana Garcia falou, de fortalecer o PNAE, né? O PNAE, né, que determina que 30% da renda da merenda escolar precisa ser utilizada em agricultura familiar, isso não está sendo cumprido na maior parte dos municípios. Então, os vereadores cobrarem isso, de que precisa ter alimentação, não pode ter ultraprocessado, tem que ter alimentação saudável, fresca, e essa alimentação tem que vir da agricultura familiar, de preferência do município ou do entorno, é uma boa chave, né, de visão de cidade que a gente defende, né? Então, queria reforçar isso aqui a partir da fala da Gisele, e vai na linha do que você falou, Carlos. Isso significa fortalecer quintais produtivos, agroecologia, hortas comunitárias, isso tudo precisa crescer cada vez mais. Acho que a agenda que a King também levantou, né, das cozinhas solidárias, e o Wesley podia falar um pouco disso, Wesley, né, para a King. E, por fim, só mais outros 2 comentários, eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Kiko trouxe, que é a questão da busca ativa. Isso é muito importante, gente. Acho que cada município precisa ter um município, independente da população, tem 1 milhão de habitantes, esse município precisa saber quem são as 100 mil pessoas mais pobres, mais vulneráveis. E essas informações estão no cadastro único. Então, é por isso que o cadastro único tem que ser fortalecido, tem que ser aperfeiçoado com servidores qualificados, tem que ter concurso para assistência social, a gente tem que falar disso, quadro permanente para assistência, para gerir esse banco de informações, porque essa pessoa, como muitos falaram aqui, não está só com fome. Essa família está com fome, mas o filho está fora da escola. Essa pessoa está com fome, mas a pessoa que está grávida não está fazendo pré-natal. Então, a pobreza é um problema multidimensional. O cadastro único, como base de informação dessa população, ele precisa servir as demais secretarias, não só assistência, mas saúde, educação, trabalho e renda, juventude, para que o conjunto de políticas públicas voltado ao combate à pobreza consiga chegar nessa população que mais precisa. Então, essa ideia de busca ativa, fortalecer o cadastro único, garantir que toda família em situação de vulnerabilidade social tenha acesso à transferência de renda, que é o Bolsa Família, e outras políticas públicas associadas, é o pacote, né, de ação integrada para combater a pobreza nas cidades. Então, eu queria sublinhar busca ativa. Queria falar que, Kiko, quando vocês lançarem o selo Betinho, a gente vai divulgar muito para essa rede que a gente está tecendo aqui, de candidaturas pelo país, para que as pessoas, né, possam utilizar dessa informação para qualificar o seu debate. E eu, por fim, a última coisa que eu diria é que a gente agrega essas informações num portal que se chama Agendas para o Brasil, que a gente tem reunido conteúdos como esse da Ação, como do MST, de outras organizações, para que isso possa servir para as candidaturas, tanto no período da eleição agora, quanto também, pessoal, no período pós-eleição, porque muita gente aqui vai ganhar a eleição, muita gente que vai ter reeleição, e a gente espera que esse espaço seja um espaço de apoio e suporte. Acho que o Neto fez uma proposta dessa, né, de um banco de propostas, iniciativas. É isso que a gente está construindo, Neto, aqui, para que isso possa ser um repertório de fácil acesso para quem está se colocando na disputa eleitoral dos municípios, né, desse país tão grande, diverso e plural. Então, essa é a minha mensagem, uma mensagem também assim, calorosa. Desejo muita sorte para quem é candidato que está aqui. Desejo cada vez mais energia para a sociedade civil, que pauta, coloca o tema na mesa, e a gente acredita que é essa convergência que vai construir força política e social no Brasil para a gente renovar o campo progressista. Então, valeu. Agora eu vou ficar atento aí para ouvir a rodada final aí de comentários dos palestrantes. E, mais uma vez, muito obrigado para todas e para todos. Obrigada, Henrique. Pessoal, antes de passar para essa rodada final, eu ia pedir para a Thaís compartilhar aqui um pouco de como a gente está fazendo nossa sistematização, sobre vocês terem uma ideia. Todo encontro sistematiza a partir das falas de vocês, das propostas, enfim, do que rola no chat também, a partir, né, de focos prioritários, boas práticas, né, exemplos de políticas públicas que já estão sendo implementadas,
e depois isso tudo vira um material que a gente compartilha com todo mundo a partir dessas anotações aqui. Então, era só para mostrar para vocês que a gente está, enquanto vocês estão falando, a gente está sistematizando e depois esse material vai ser compartilhado com todo mundo, além também desse site que eu acho que o pessoal já colocou aqui no chat, né, do Agendas, que é onde a gente também tem feito esse esforço de compartilhar e agregar esse repertório. Então, agora eu queria passar para os nossos convidados de novo para a gente fazer essa rodada final. Acho que, enfim, 5 minutinhos aí com alguma tolerância para a gente tentar encerrar aí até meio-dia. Vou começar de trás para frente, pedir para a Gisele falar primeiro, então. Tá bom. Todo mundo na correria, né? Eu estou aqui, já tenho umas 3 pessoas aqui pedindo para eu ir ali. Olha só, gente, eu sempre começo muito estabanada, então eu esqueci de agradecer, me perdoem. Esqueci de agradecer o Núcleo Ipicuera pelo convite, fui conectada a partir do Carlos, que está aí como Carlos da Cabanagem, é um companheiro de longa data das lutas sociais aqui na cidade, então muito obrigada pelo convite, a nossa mandata coletiva está à disposição e eu também estou à disposição. Para concluir, a gente viu, né, as pesquisas mostram e tudo mais, a fome diminuiu no Brasil, né, mas ainda assim existem mais de 64 milhões, né, de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar. E a gente sabe que a fome, a insegurança alimentar, mas assim como todos os outros marcadores de opressão e de exploração, né, tem uma raça, tem um CEP, né, são as mulheres, o maior alvo, né, de todo esse processo de desigualdade social que sofre na pele esse processo. Então, falar de fome é também falar de quem é que passa fome, obviamente. A maioria, num país negro, são as pessoas negras, né, são as pessoas pobres. Então, a gente está fazendo, obviamente, uma demarcação importante, que também é uma demarcação de classe, falar de fome e falar de luta de classe, porque, como eu falei anteriormente, a gente luta arduamente, né? Dorme e acorda pensando como e tramando estratégias de como é que a gente consegue, de fato, acabar com o modo de produção capitalista e construir uma outra sociabilidade. Então, por isso que eu falei, a discussão ela é estratégica, né? É falar de fome, mas é falar de falta de acesso ao saneamento, e aqui em Belém a gente ainda vive muito essa realidade de falta de acesso ao saneamento. Nós somos uma ilha, mas ainda assim aqui muitos paraenses, muitos belenenses não têm acesso à água potável, e nós vivemos praticamente na beira do rio. Então, é sobre isso, né? São todos esses elementos aí que a gente precisa discutir dentro desse processo. Eu esqueci de falar também, aqui em Belém tem restaurante popular, que é uma iniciativa da prefeitura do PSOL, da prefeitura do Edmilson Rodrigues, que serve, em média, 2.000 marmitas por dia, é muito pouco, obviamente, mas serve, em média, 2.000 marmitas, num preço de R$ 2. E a gente tem, enquanto vereadores em Belém, mesmo sendo do nosso partido, a gente tem cumprido aí com a nossa tarefa de fiscalizar, de cobrar, para que, de fato, o investimento ele chegue na ponta, né? Chegue para quem precisa. Então, é uma política pública essencial, né, em se tratando de uma sociedade muito vulnerabilizada socialmente, né? Então, o restaurante popular também é uma grande iniciativa que tem aqui em Belém. O Carlos, ele falou da questão dos quintais produtivos, e na sessão especial que nós tivemos sobre alimentação saudável e nutricional nas escolas, saiu de lá uma proposta de emenda à LDO, né? Porque aqui nós estamos nesse processo, aqui não, né? Em todo o país, da questão da discussão da LDO. Então, nós também vamos apresentar amanhã uma emenda à LDO. A única forma que a gente conseguiu, Carlos, inclusive, de apresentar essa emenda é propondo isenção tributária para as famílias que construam os quintais produtivos, né? Então, a assessoria jurídica está construindo o texto, a gente vai apresentar essa emenda amanhã, mas também aqui em algumas escolas do município já tem as hortas escolares, já tem as hortas pedagógicas, precisa aumentar, porque é um número muito reduzido, mas já tem essa iniciativa também aqui em algumas escolas de Belém, da questão das hortas escolares. Bem, para finalizar,
Tá. E também a prefeitura ela investe até mais de 30% do PNAE em alimentos da agricultura familiar. Então, também nesse quesito tá ok aqui, né? A prefeitura de Belém. Então, para finalizar isso, gente, a primeira objetivação humana é comer, né? A gente vai à luta, a gente luta por direitos, a gente tenta construir uma outra forma de se relacionar, inclusive, né? Que não seja pautada na exploração e na opressão, mas a primeira objetivação humana é comer, já dizia Marx. Então, essa discussão ela é muito mais ampla, ela é estratégica, e eu espero que a gente tenha contribuído aí. E eu também tenho muito acordo sobre a questão das trocas das iniciativas, né? A gente está num ano, é uma guerra ideológica que a gente vive no país, vive no mundo também. A gente viu aí o aumento da extrema-direita na eleição da União Europeia, então a gente vive o terror, que não é o terror do avanço comunista, é o terror do avanço da extrema-direita, infelizmente, do fortalecimento desse projeto para a sociedade. Então, essa guerra, ela também vai ser travada nas eleições municipais. Um abraço, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Gisele. Passar agora rapidinho para o Wesley. 5 minutinhos aí. Gente, mais uma vez, o debate é muito bom, ajuda a gente a refletir, a ampliar propostas. Saudar o Carlos, que está trazendo sempre aí mais parceiros para esse núcleo. Saudar a Maristela, que fez uma fala muito emocionante, que muito me tocou, porque é isso, a cabeça pensa onde os pés pisam, e a gente tem pisado em cada lugar. Esses dias eu tive um choque em um lugar, porque é isso, né? Tem gente que realmente vive dentro do lixo. Isso é você pensar a subjetividade da pessoa que considera o quintal dela um grande lixão, é difícil, né? E aí eu queria começar pegando o gancho do que o Henrique falou, que a pobreza é um fenômeno multidimensional. Isso é importante entender, porque em algumas áreas, para alguns públicos, é necessário um programa, uma incidência multidimensional. Por isso que o cadastro único é tão fundamental, por isso que os CRAs cumprem um papel tão fundamental, mas é por isso que os governos têm que pensar ações concentradas nesses lugares que vão para além, inclusive, daquilo que as diretrizes dos programas já orientam, né? Então, como a gente consegue linkar a fome à moradia, então, quem precisa de aluguel social, como a gente consegue linkar a fome aos aparelhos de saúde. A gente tem aqui, inclusive, os aparelhos de educação, como a falta de creche, que a criança na escola é um espaço onde ela está podendo se alimentar. A gente falou aqui de merenda escolar, falamos aqui de não uso da comida processada. Então, tudo isso está conectado, né? Pensar essa conexão é muito importante. A gente tem dito que é necessário pensar um sistema de cuidado, né? Um sistema nacional de cuidado, sistemas integrados de cuidado, né? Porque o cuidado, infelizmente, ele é desvalorizado na nossa sociedade, ele foi colocado e atribuído ao lugar individual, às mulheres que não são valorizadas por isso e não estão na política na maioria das vezes, mas são elas que vivenciam essa realidade da cidade. Então, como que a gente traz isso, tira do lugar do individual e traz para o lugar coletivo, né? Pensando nas mudanças que tivemos no mundo do trabalho, por exemplo, então, os cortes que a gente teve com previdência social, com aposentadoria, enfim, como a gente consegue pensar um sistema integrado do cuidado. Essa é uma discussão que a ONU tem feito, alguns países já têm adotado, e eu acho que é bem interessante. E nesse sentido, programas de transferência de renda são muito fundamentais. A gente falou do Bolsa Família, falamos da agricultura familiar aqui e como que a gente pode fortalecer isso, e falamos também da agricultura urbana, das hortas, dos quintais, das punks. Mas aí o Henrique pediu para me concentrar, vou bem disciplinado aqui, nas cozinhas solidárias, assim. Eu acho que esse é um baita programa, a gente precisa ampliar isso, porque ele age com a sociedade civil. E acho que é muito importante a gente substituir uma coisa que, apesar de já ter muito trabalho sobre a fome, a gente sempre fez um trabalho para as pessoas que estão com fome, né? Agora é importante, a gente precisa fazer um trabalho com as pessoas.
Esse trabalho com as pessoas é que pode dar um salto, inclusive, de organização popular das pessoas para a superação das suas próprias necessidades, né? Então, como a gente... e a cozinha solidária é isso, é feito com quem tem fome e com quem tem fome uma solução para isso. Tem vários desafios, o desafio do financeiro é o maior, o desafio da burocracia, de como ter acesso ao recurso, é um outro grande desafio, porque as organizações não têm CNPJ, não são estruturadas, e como fazer isso. E o desafio da formação desses agentes da cozinha solidários, por isso cursos de formação são tão importantes. Então, acho que é isso. Por último, agradecer novamente o Núcleo Ibirapuera, dizer que é uma articulação fundamental, a proposta, a junção de uma identidade nacional com propostas é o que a extrema-direita está fazendo. Eles aprovaram vários projetos em várias câmaras de vereadores de forma unificada. E a gente também precisa ter um campo progressista com essa condição. Inclusive para pensar no Lula. Nós estamos chegando no esgotamento do que foi feito até aqui e precisamos pensar como vai ser esse pós ao que a gente já tem, porque a gente retomou o que a gente tinha, só que a gente precisa também começar a pensar em como que a gente vai... Obrigada, Wesley. Passar agora para a Heró. Bom, eu já também vou começar agradecendo, né, pelo espaço e por poder ouvir todos e todas, né? Mas então acho que eu anotei vários questionamentos aqui, mas eles estão muito na linha da promoção da segurança alimentar, né? Somente essa questão do debate das políticas públicas, assim, do PNAE, né? Que é a merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que ele já existe há mais de, acho que há cerca de 60 anos, né? E em 2009, quando passa a obrigatoriedade, né, da compra da agricultura familiar, e depois esse programa ele vai melhorando, na verdade, esse acesso, né, essa troca, né, do que é os alimentos. Eu queria tocar um pouco sobre isso, porque é importante, né, a gente fazer a fiscalização para a implementação, né, então as políticas que o Kiko trouxe lá na apresentação dele, né, e é importante a gente olhar também para o aspecto da escola, que uma das grandes debates, né, eu acompanhei a implementação aqui no Rio de Janeiro, das políticas dos municípios, são as trabalhadoras e os trabalhadores da educação que estão na produção da comida. São os trabalhadores e é onde essa comida está sendo feita. Ainda hoje é um debate fundamental para a gente olhar, né, para as escolas, para os espaços da produção dos alimentos, né? Então, é importante a gente olhar de que forma que as prefeituras elas estão conseguindo chegar nos 30%, porque existe muito jogo nesses 30%. E para nós que estamos aqui na ponta, tentando viabilizar a comercialização desses alimentos para chegar até a prefeitura municipal, né, o governo do estado, existe aí um déficit das chamadas públicas assim que é gigantesca. O debate com as nutricionistas dos municípios é fundamental nesse aspecto, né? Então, você pode ter o conselho, né? Você pode ter vários aspectos ali, mas existe ainda nesse olhar da estrutura, né? Que desencadeia, né? A implementação do PNAE, assim. Então, acho que é uma visualização que a gente tem que olhar. No ano passado, teve uma experiência interessante, que depois eu posso procurar e colocar aqui, que foi sobre o debate, né? Com as merendeiras, com quem faz a comida, né? Em vários espaços, né? Nós fizemos isso, pensar cardápio, pensar na cultura alimentar do local, né? E aí é isso quando a gente olha a invisibilidade da agricultura, por exemplo, um debate que é feito em Niterói, em que a gente acha que não tem agricultura acontecendo em Niterói, a mesma coisa na cidade do Rio de Janeiro. E, né, essa invisibilidade da agricultura, né, no estado do Rio de Janeiro é muito forte, né? É como se não tivesse, então eu não preciso comprar alimentação para nenhum. Uma outra coisa que eu acho que tem que ser muito fortalecido é qual é o papel da CONAB, né, da Companhia Nacional de Abastecimento. Por mais que seja uma política, né, federal,
que tanto para regulação de estoque, né, no preço dos alimentos, mas que também vinha nos últimos governos com uma ação fundamental que poderia ser acionada pelos municípios, que é o PA municipal, né? E geralmente ele atende aí a doação simultânea, que vão para as instituições de interesse social. Então, levar, né, também alimentos para os espaços que às vezes não estão recebendo cesta básica, né, ou próprios aparelhos municipais, né? Então, assim, eu acho que é também importante a gente fortalecer que nos municípios a gente faça esse debate do que são as políticas, né? O PA e a Conab nos próprios municípios o que tem, né? E as políticas do Ministério do Desenvolvimento, né, social, do MDS. Então, eu acho que essa parte das cozinhas, né, que estão se tornando um programa, e isso é uma vitória muito grande desse momento agora, com as experiências que vieram, né, nesses últimos anos. Então, assim, as cozinhas populares, elas têm uma capilaridade imensa, seja para a agricultura familiar também, é mais um espaço, né, de produção de comida, de comercialização, né, e as cozinhas poderem, então, adquirir essa alimentação, né. Eu acho que é a mesma coisa em relação dos próprios restaurantes popular, né, então, os municípios, né, que têm, aqui no Rio de Janeiro, em vários municípios, a gente tem a experiência de restaurante popular, né, aqui no Rio de Janeiro foi reativado agora, então foram políticas que foram, programas que foram desconstruídos, né, então, que levam, né, que tem condição dos trabalhadores que estão na cidade terem acesso ali a um espaço de alimentação, né, no seu cotidiano. Então, acho que isso é fundamental a gente estar olhando, assim. Dentro dos programas, eu só queria, assim, colocar, né, como referência, a gente olhar muito, por exemplo, como referência de alguns programas também, assim, programas, né, federais, assim. Os quintais produtivos, né, eu acho que são fantásticos. Eles surgem a partir das experiências, né, da agricultura urbana, da reforma agrária, né, e hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa, mas ele não tem orçamento suficiente para desenvolver projetos de programas quintais produtivos, dado, né, a chamada última que teve, e não é suficiente, né? E isso poderia espelhar cada vez mais. Então, acho que pode olhar para essas experiências. Uma outra que é o Programa Nacional de Florestas Produtivas, que especificamente está acontecendo no estado do Pará, é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que é ainda no aspecto de organização da experiência para poder descentralizar depois o programa ser mais nacionalizado, né? Mas que é principalmente para pensar nesse debate, né, de que a floresta produz comida, né, de que a gente precisa ter floresta em pé, e as agroflorestas são fundamentais aí para a recuperação e também para pensar no debate das mudanças climáticas, né? Então, acho que assim, no total, já ultrapassei meu tempo, né? Que esse debate, né, da promoção promoção da segurança alimentar e nutricional, e a gente trouxe aqui especificamente muito forte os espaços, né, das escolas, e mesmo que trouxesse restaurante popular, né, a gente tem que dar uma olhada no guia alimentar. Então, ele tem que ser a nossa cartilha, ele tem que ser também, né, houve um esforço muito grande para, né, o Guia Alimentar fez 10 anos, ou mais, eu acho que são 10, eu estou meio confusa com o tempo, mas ele é fundamental para a gente discutir, né, o que é essa questão dos alimentos ultraprocessados nas escolas, né, com o debate do fortalecimento do próprio programa nacional. Então, existem várias prefeituras que têm experiência, né, de implementação do programa com muita qualidade, né, com muita mesmo, assim, para a gente dar essa olhada, assim. Então, acho que é importante a gente dar esse aspecto, né? Então, assim, o FNDE e o MEC tem, né, o programa Horta nas escolas, mas não tem orçamento. Então, ela poderia dar capilaridade maior, sabe? Mas não tem orçamento, não tem um acompanhamento técnico, né? Não tem, às vezes, não é toda a escola que consegue trazer ela no seu aspecto pedagógico. Quando ela consegue, né, e fazer essa articulação com as famílias, porque isso também é discutir segurança alimentar, é discutir alimentação com a comunidade como um todo, com o pai, né, com os funcionários das escolas. Então, é você ter essa capilaridade para além da escola, sair dos muros da escola, né? Então, isso é importante, quando a gente olha assim, olha, a gente está discutindo um programa, né, e ele tem aí uma vertente imensa, né, e que é importante a gente dar nessa olhadinha, assim. Então, bom, já excedi o tempo aqui mais do que deveria, e agradeço a todos e a todas.
Obrigadão, Heró. E, por fim, agora passar a palavra para o Kiko para as considerações finais. Bom, primeiro, agradecer por todas as falas, acho que foram falas maravilhosas, todas, enfim, trazem para um lugar muito claro de para onde a gente tem que remar, né? E como sociedade, especialmente a sociedade progressista, com muitos desafios pela frente, né? Eu também listei alguns pontos aqui, só para a gente falar. Eu acho que alguém, logo no começo, trouxe essa importância, que eu acho que foi a Júlia, a importância de reforçar as políticas públicas, né? E isso, de fato, eu acho que é um papel que falta um pouco na sociedade civil, né? De uma ação mais efetiva de monitoramento das políticas públicas e de cobrança do poder público, utilizando os mecanismos legais que existem. Então, por exemplo, o próprio PNAE, a aplicação do PNAE, ela é obrigatória, ela não é opcional, né? E essa aplicação obrigatória ela precisa ser controlada não só pela sociedade, mas pelo Poder Judiciário. Então, quando a gente faz isso bastante, mas o primeiro momento que a gente tentou envolver o Judiciário nesse processo, tanto a Defensoria Pública quanto a Procuradoria falou, olha, a gente tem super vontade de apoiar, mas a gente desconhece toda a regulamentação e legislação de segurança alimentar. Então, a gente teve que criar um programa de formação para agentes públicos que façam e queiram atuar nessa questão de controle social das políticas públicas de segurança alimentar. Virou um programa gigante, a gente só esse ano capacitou mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro. É um programa que a gente deve dar continuidade. A gente tem presidentes de conselho, a gente tem lideranças de prefeituras, tem lideranças sociais, muitos, se você perguntar sobre esse curso da Ação da Cidadania, fizeram esse curso de formação, e que traz muito disso que a Marisete trouxe, né? Que é esse empoderamento da sociedade para fazer a cobrança, para chegar lá e dizer, olha, isso é meu direito, eu não estou pedindo um favor. E quando a gente chegava nas escolas, que a gente via, era uma escola que servia macarrão com salsicha para as crianças, e a outra próxima servia uma alimentação saudável. E o que acontecia era que as pessoas falavam, nossa, aquela diretora é muito boa. E não é aquela diretora boa. Aquela diretora está fazendo o que a lei obriga, né? As outras é que não estão fazendo. Então, esse empoderamento da sociedade, de informação, de conteúdo dos seus direitos, é um processo fundamental. Então, controle social precisa ser ampliado pela sociedade civil, a gente precisa debater isso entre as nossas organizações, como atuar em conjunto em relação a isso, como acionar o Poder Judiciário para nos defender nesse processo e como, principalmente, formar a população nos seus direitos, para que ela se sinta empoderada de cobrar o poder público em relação a esses pontos. Tá? Eu também olho, Heró, e com todo o respeito que eu tenho ao MST e todo o trabalho que é feito no Brasil na agricultura familiar, que é preciso ter um trabalho de aprimoramento técnico. Isso vem do governo também. A Emater, a Embrapa, que são órgãos que deveriam estar fazendo essa formação técnica, infelizmente foram tomados pelo agronegócio. Então você vê a Embrapa desenvolvendo sementes transgênicas para a produção do agronegócio, mas trabalhando muito pouco para um pequeno produtor. Tanto é que, pela primeira vez, ele está vendo o Brasil e a China procurar equipamentos de melhoria de produtividade para um pequeno produtor, porque hoje ele tem que fazer na enxada. O agronegócio tem os equipamentos mais modernos, mas o pequeno produtor está lá na enxada. Como concorrer, como gerar produtividade, como aumentar a produtividade do pequeno produtor sem esses equipamentos, sem acesso a essa estrutura. Então, a gente precisa também, como sociedade civil, como produção, o que a gente tem visto aqui nesse processo do selo Betinho, diversas outras prefeituras que a gente dialoga no Brasil todo, a gente percebe as que realmente burlam o sistema, ou seja, tem oferta, mas eles fingem que não tem, mas existem também diversas regiões onde, de fato, a agricultura familiar está tão despreparada tecnicamente, e não é culpa dela, é culpa da falta de apoio, que ela não consegue atender a licitação, ela não consegue entrar no processo, ela não tem nem capacidade técnica de ter a documentação mínima necessária para vender para o poder público, que é um processo burocrático enorme e que também precisa ser resolvido. Então, precisa a gente ter o programa de segurança alimentar do município olhando para isso, porque não adianta só cobrar o PNAE de que precisa cobrar 30%, se a produção não está apta a fornecer
para esses 30%. E esse processo vem de um plano de segurança alimentar, onde se fortalece a agricultura familiar, com equipamentos, com tecnologia, com capacitação, formação e apoio, né? Então, esse é um processo importante para a gente não cair no erro de que é só ter mais dinheiro ali de aquisição, que a prefeitura só precisa botar o dinheiro para adquirir. Não, precisa também Embrapa, Emater e uma série de outros órgãos que estão hoje sem recursos, infelizmente. Então, tem que ampliar essa cobrança de recursos que a Heró falou tão bem aí, de que falta no MPA, falta no MDS, falta recursos de maneira grande para esses órgãos para poder fomentar. Bom, as cozinhas solidárias também são um processo essencial. Eu entendo que a ação, a gente trabalha muito tempo com distribuição de alimento. E o alimento, eu não lembro quem falou, acho que não sei se foi o Carlos ou a Marlene, mas o alimento é a porta de entrada do diálogo para essas comunidades, né? Quando você entrega o alimento, você finalmente conseguiu dialogar com aquela pessoa, você conseguiu trazer ela para você poder abrir um diálogo sobre por que ela está naquela condição, como que a gente consegue ajudá-la a sair daquilo, quais os motivos dela estar naquele processo e quais os instrumentos que ela precisa acessar para poder sair disso. Então, esse processo das cozinhas solidárias, para além da distribuição de alimentos, é um instrumento progressista político, que a gente precisa reforçar e, de fato, olhar para ele como um espaço de debate, de discussão, que é o que a extrema-direita já fez muito bem, incorporando as igrejas neopentecostais para o lado delas, né? Então, a extrema-direita usa muito essas igrejas para fazer a disseminação das informações que eles já dominaram esse território, e nós, infelizmente, não conseguimos estar nesses territórios. Cada vez mais à esquerda, os progressistas têm perdido espaço. Eu acho que a Cozinha Solidária é um espaço muito importante para esse processo do debate político na ponta, tá? Bom, só queria finalizar, eu sei que o tempo é curtíssimo, nem botaram um relógio para mim, e sabe que eu vou descumprir mesmo, então, mas eu prometo que é a última fala aqui. Eu acho, o Henrique, que a gente tem que fazer duas coisas como campo progressista. O primeiro é fazer um debate honesto, pragmático e direto em relação a por que a extrema-direita está crescendo tanto e nós, do campo progressista, estamos perdendo esse espaço. Quais as causas reais disso? E a gente vai se surpreender, eu acho, com uma série de análises que podem mudar a nossa forma de atuação no curto prazo. A gente tem que ter um olhar, eu acho que a esquerda, a gente de esquerda, progressista, a gente talvez tenha antecipado algumas etapas desse debate político para a sociedade. A gente tem que ter um olhar de médio e longo prazo nesse processo, porque a gente perdeu a conexão com a ponta. E essa conexão com a ponta, para ser reconstruída, ela vai requerer que a gente abra mão de algumas pautas. Não tem jeito. É o que a gente tem visto, infelizmente, em alguns espaços, para a gente ganhar e aí sim abordar de novo essas pautas. Então, acho que tem que ter uma discussão honesta, direta, transparente entre a gente, para a gente entender o que está funcionando para reconectar com a ponta e o que não está mais. E como que a gente vai usar essas ferramentas para chegar nesses lugares e, de fato, voltar a tomar um pouco esse espaço e poder disseminar os ideais progressistas para a população. E, assim, a gente está nesse desafio. Só tem o presidente Lula, não tem mais ninguém que consiga bater o bolsonarismo e a extrema-direita. Quem a gente vai construir em relação a isso? Como a gente vai construir isso? Isso é um debate que a gente precisa começar ontem, né? Vai ter o Lula para mais uma eleição só, gente. Depois acabou. Se é que vai ter para mais uma eleição. Então, a gente precisa estar muito claro em relação a esse debate para a gente pragmaticamente construir um modelo de atuação que seja efetivo, que a gente consiga, de fato, pular para essa etapa de reconquistar a base e, a partir daí, voltar a atuar de uma forma mais ampla na pauta progressista de uma maneira mais ampla. Então, nós aqui, para além do selo Betinho, de tudo que a gente está fazendo, a gente está se propondo a trazer de volta, eu sei que o IBASE está fazendo isso um pouco, mas a gente quer também fazer a nossa análise de conjuntura aqui na Ação da Cidadania, convidando esses atores todos, Heró, você, todo mundo que está aqui, enfim, pessoas de fora, para fazer esse debate de atuação mais amplo, de como a gente vai agir, não de trazer experiências, o que eu faço, o que eu estou fazendo, de fato botar o dedo na ferida, conversar e a gente tentar de alguma forma trazer uma luz para o nosso caminho, porque realmente a gente está enxugando o gelo, essa é a grande verdade. Gente, obrigado aí pelo tempo de vocês, é maravilhoso esse espaço, eu amo esse espaço.
Tchau. Obrigada. Obrigada, Kiko. Deixa eu aqui. Acho que tem alguém com o microfone aí. Pessoal, acho que a gente até estourou aqui o nosso teto, mas queria agradecer imensamente a todas e todos, especialmente a Heró, ao Kiko, a Gisele, ao Wesley. Um prazer ouvir vocês aqui nessa manhã. Acho que saio tendo aprendido bastante, acho que todo mundo aqui também com essa sensação. E muito feliz de ouvir tantas propostas, iniciativas, né, concretas e também tão diversas, a partir de, enfim, territórios completamente diferentes, né, regiões diferentes, né, realidades distintas, mas de frente de atuação tão importantes, né, para o combate à fome nessa direção, né, de garantia de segurança alimentar para todos os brasileiros e brasileiras. Acho que, só reforçando aqui um pouco do que o Henrique disse antes, acho que Ipicuera preza muito por essa pluralidade de vozes, valorizar essa diversidade territorial do nosso país e também os diversos movimentos sociais, iniciativas de sociedade civil, parlamentares, ativistas, acadêmicos, né, que visualizam esse desafio que a gente tem em comum e também, sobretudo, esse compromisso, né, de reconstruir a democracia, de fortalecer os direitos humanos e seguir em direção à justiça social e climática e que passa centralmente aí pelo combate à fome. E, por fim, só para a gente fechar, dizer que contem com a gente, nos procurem, nos mobilizem, a gente quer ser esse canal aí aberto de interlocução e conexão com diversos atores, enfim, com diversas iniciativas, então nos acessem e tudo que a gente tiver a nosso alcance para contribuir, a gente vai estar fazendo. E, por fim, mesmo agora para fechar, convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, assinar o nosso boletim também. Quem gostar de podcast, a gente também tem um podcast, então, enfim, tem vários produtos aí, várias iniciativas bacanas de Ipicuera para a gente seguir trocando. E é isso, pessoal. Obrigada, bom dia aí para todo mundo, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal, boa tarde. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Anotei sua demanda, hein, Kiko? Tchau. Do debate.